Fala, meus amigos, Titio Trevas na área mais uma vez, e nessa videoaula eu vou trazer um conteúdo que costuma dar dor de cabeça para a maioria dos alunos. Ele se chama simplificação de expressões booleanas. E por que ele costuma dar dor de cabeça? Porque a gente precisa nesse conteúdo de usar e abusar da matemática boa e velha de guerra. Como muita gente tem dificuldade em matemática, essa matéria ela automaticamente fica muito difícil para a maioria de vocês. Mas eu espero poder dar os detalhes, colaborar para que você entenda direitinho e que você faça bom proveito dessa videoaula. Ela está um pouco longa porque esse conteúdo é extenso e eu não podia parar pela metade, senão vai ficar sem pé nem cabeça. Mas eu peço que você tenha paciência e vá até o final para que você compreenda direitinho. Pegue o seu caderno, seu lápis para você ir acompanhando, são muitos os detalhes e bons estudos. Bom, galera, então vamos começar essa parte da disciplina que deixa muita gente de cabelo em pé. Nós vamos ver, então, como já foi dito na introdução, nós vamos ver a simplificação de expressões booleanas. Antes de falar sobre o objetivo desse conteúdo, do objetivo de simplificação, eu vou trazer para você aquilo que a gente viu na última videoaula, que foi uma expressão booleana a partir da tabela verdade. E a expressão que a gente terminou foi essa aqui, usando a técnica da soma dos produtos. A expressão que a gente usou foi A barrado B barrado C, mais A barrado BC, mais ABC barrado. Essa aqui foi a expressão booleana que a gente obteve a partir da tabela verdade. E essa expressão gerou para a gente o seguinte circuito. Fazendo o diagrama de circuitos lógicos, fazendo o desenho do circuito, a gente tinha exatamente isso aqui. A primeira porta AND, que tinha o A barrado, B barrado e o C, então está aqui, ó, A barrado, esse fiozinho aqui, ó, o A barrado significa o A com a porta NOT, o anegado, né? Então tinha aqui o A barrado, essa outra aqui, que é o B barrado, o fiozinho está aceso aqui, e o C. Tem uma segunda porta AND aqui, ó, com 3 entradas, anegado B e C normal. Então está aqui, ó, uma segunda porta AND, anegado B e C normal. Tem uma terceira porta AND, AB normal com C negado. Então está aqui, ó, A normal, B normal e o C negado. Todas essas portas ANDs estão sendo relacionadas por portas OR. Aqui, no caso, eu tenho duas portas OR, a soma lógica, mas eu posso representar isso tudo aqui, ó, uma porta OR só. Isso é o que a gente teve lá naquela última videoaula. A pergunta que se faz é, será que esse circuito é o mais inteligente? Será que esse circuito é o menor circuito que pode oferecer as soluções da tabela verdade? Será que eu não tenho uma maneira de deixar isso um pouco mais inteligente, um pouco menor, um pouco mais prático? Quando o homem começou a se fazer essa pergunta, ele precisou desenvolver essa teoria de simplificação de expressões booleanas. Então, qual é o objetivo de se fazer a simplificação de expressões booleanas? O objetivo é economizar componentes. Ora, aqui eu tenho uma, duas, três portas AND mais uma porta OR. Então, aqui eu tenho 4 portas. Mas eu estou usando também uma porta NOT aqui para a entrada C, uma porta NOT para a entrada B, uma porta NOT para a entrada A. Então, se aqui eu tenho 4 portas, mais 3 portas, eu estou usando 7 portas para fazer esse circuito. Será que eu posso reduzir isso? Será que eu posso economizar componentes? Será que eu posso economizar portas? Então, meu objetivo de simplificar é exatamente isso. Vou tentar. Se eu conseguir, um tanto melhor. Também tem como objetivo tornar o circuito mais rápido. Também tornar mais simples de fabricar. Ora, quanto menos peças eu uso, mais simples de fabricar fica o meu circuito. E de manutenir, ou seja, de realizar a manutenção. Quanto menos peças eu tenho, mais fácil fazer a manutenção é, além de diminuir o tamanho. Eu vou trazer uma analogia agora que pode parecer absurda, mas eu quero que você fique somente nas características que eu quero. Não tem nada a ver com potência. Olha só, vamos ver essa questão de ter menos componente, simplifica a manutenção. Olha só, você tem um motor de Fusca. Olha que beleza, um motorzinho de Fusca aqui, bem simplesinho e tal. E você tem um motor de uma Pajero. Olha o tamanho dele aqui, olha a quantidade de componentes, inclusive componentes inteligentes. Aqui já entra diversos componentes eletrônicos, aqui não tem. A pergunta é, o que é mais fácil de fabricar?
segundo o meu mecânico, é o motor de Fusca. O que é mais fácil fazer a manutenção? Também, segundo o meu mecânico, eu não sei se é uma pessoa confiável ou não, mas é mais fácil fazer a manutenção no motor do Fusca. Ah, mas o motor da Pajero é melhor, é mais eficiente, mas eu não estou discutindo isso. Eu estou tentando fazer uma analogia que a simplificação, quanto menos componentes você tem, é mais simples de fabricar, é mais simples de realizar a manutenção. Aqui no motor da Pajero, a manutenção tem que ser uma manutenção especializada. Aqui, como eu tenho uma menor quantidade de componentes, eu tenho uma manutenção mais fácil. O sistema fica muito mais rápido. Ele faz aquilo que tem que fazer de uma maneira muito mais simples, porque não é muito rebuscado. Aqui faz o que tem que fazer de uma maneira mais complexa, é mais rebuscado. Ah, em compensação eu tenho mais potência aqui, tudo bem, mas eu não estou ligado na potência, eu estou fazendo apenas uma analogia de que quando você reduz componentes, você simplifica. E ao simplificar, fica mais fácil de realizar a manutenção e mais barato. Aí você não vai poder discutir comigo o que é mais barato, é comprar um componente aqui para fazer a manutenção do motor do Fusca ou da Pajero. Então eu vou deixar só a pergunta e você mesmo responde. Então o que a gente tem na simplificação é isso. O que a gente vai fazer são simplificações de expressões booleanas. Essas expressões booleanas, elas não têm esse nome à toa não. Ela vem da álgebra booleana e se chama álgebra de Boole por um motivo, foi pelo seu inventor, que foi o George Boole. Então eu tirei aqui uma imagem da Wikipédia para trazer para você. George Boole, ele nasceu em Lincoln, na Inglaterra, em 2 de novembro de 1815. Presta só atenção, hein? E morreu em Ballintemple, não sei se pronuncia assim, Ballintemple, em 8 de dezembro de 1864. Portanto, ele foi um cara que viveu no século XIX. E no século XIX, esse cara construiu uma teoria que mostra o princípio. Esse cara foi um iluminado no meu modo de ver. Foi um matemático e filósofo britânico, criador da álgebra booleana, fundamental para o desenvolvimento da computação moderna. Então, o que nós temos hoje foi muito em função daquilo que esse cara no século XIX descobriu e determinou como teoria matemática. Então, ele desenvolveu uma álgebra que se chama álgebra booleana. E a gente vai precisar disso. Portanto, a partir de agora vai ser matemática na veia. Eu disse na última videoaula, se você tem problema com a matemática, agora o bicho vai pegar. Então a gente vai precisar de recordar de muitas coisas. E aí, eu preciso fazer um break aqui no conteúdo de lógica, de portas lógicas, de simplificação, para fazer um retrospecto aqui em coisas que você aprendeu sobre a soma e sobre a multiplicação. Quando você estava onde? Na 6ª série, na 7ª série, há muito tempo atrás. Mas eu preciso resgatar essas informações. Olha só, coisas que valem tanto para a soma quanto para a multiplicação. E por que eu estou falando de soma e multiplicação? Porque o George Boole, ele não está de bobeira não. Ele não estava de bobeira lá no século XIX. Se você observar bem, a gente, quando usa a técnica da soma dos produtos ou do produto das somas, a gente está usando essas duas operações matemáticas, a soma e a multiplicação. Então, coisas da matemática que servem tanto para a soma e para a multiplicação, e por isso que a álgebra de Boole é baseada na soma lógica e multiplicação lógica. Olha só, você vai lembrar. Propriedade comutativa, lembra disso? Na soma, ela é assim, ó, diz assim, 2 mais 3 é igual a 3 mais 2, ou seja, você pode mudar as parcelas de posição. Eu posso ter na primeira parcela o 2, na segunda parcela o 3, ou inverter isso, na primeira parcela o 3, na segunda parcela o 2, e isso vale. Isso é uma igualdade, não importa se você alterar a ordem das parcelas, a soma sempre será a mesma. Na multiplicação também vale essa propriedade. Quando você coloca 2 vezes o 3 ou 3 vezes o 2 é exatamente a mesma coisa. E na multiplicação a gente tem essa propriedade, a gente define ela assim, a ordem dos fatores, você já deve ter dito aí, né? Não alteram o produto. Então isso vale tanto na soma como na multiplicação. Uma outra que vale tanto para a soma como para a multiplicação é a propriedade associativa. Lembra disso não? Mas eu vou te relembrar agora. Olha só, é assim, ó.
tanto faz eu somar, se eu tiver que somar 3 valores, o 4, o 2 e o 5, tanto faz eu somar o 4 mais 2 primeiro e depois com 5, 4 mais 2, 6, 6 mais 5, 11. Ou eu posso também pegar o 2 mais 5, você também vai lembrar que numa expressão matemática resolve primeiro o que está dentro do parênteses, lembra disso? Se eu pegar o 2 mais o 5 e somar primeiro, eu vou achar um total de 7. E 7 somando com o 4 que ficou lá fora também dá 11. Mas eu também posso pegar o primeiro e o último, o 4 e o 5 aqui, ó. O 4 era o primeiro, o 5 era o último. Eu posso pegar o 4 e o 5, que dá 9, e depois somar com o 2, que dá 11. Então, eu posso rearrumar da maneira que eu quiser na soma, que sempre dará o mesmo resultado. Isso também vale para a multiplicação. Ó. Se eu pegar o 5, o 2 e o 4 e multiplicar tudo, eu posso multiplicar o 5 com o 2 primeiro, que vai dar 10, e esse resultado multiplicar com 4. 10 vezes 4, 40. Ah, mas eu não quero fazer assim não, mas eu posso achar 40 de outra maneira? Pode pegar o 2 e o 4 e fazer primeiro. 2 vezes 4, 8. E 8 vezes 5, 40 também. Ah, mas eu quero pegar o 5 e o último, que é o 4. 5 vezes 4, 20. E 20 vezes 2, 40 também. O que eu quero te mostrar aqui é que se você rearrumar da maneira que você quiser, você continuará sempre com o mesmo resultado. Uma outra propriedade que vale tanto para a soma como para a multiplicação, mas aqui vale um detalhe importante, porque muda, é a propriedade do elemento neutro. E o que diz essa propriedade? O elemento neutro é aquele elemento que não, vamos dizer assim, interfere em absolutamente nada. Na soma, eu tenho o elemento neutro que é o zero, que ele não interfere em nada. Por quê? 2 mais 0 é 2. Ele estar aqui ou não estar aqui é exatamente a mesma coisa, não faz a menor diferença. Na multiplicação, o elemento neutro é o 1. 2 vezes 1 é igual a 2. Então, se eu pegar qualquer coisa e multiplicar por 1, é esta mesma coisa. E guarde isso, hein? Isso vai ser importante daqui a pouquinho. Agora, vamos ver uma coisa que serve... uma coisa não, perdão. Vamos ver algumas coisas que servem para multiplicação. Né? Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, mas... não serve para soma, serve para multiplicação. Eu tenho uma propriedade que se chama propriedade distributiva. Você lembra o que é isso? Eu vou trazer um exemplo para você. Imagina que você tenha que multiplicar o 2 por uma soma, e essa soma é x mais 2. Como é que a gente faz isso? A gente aplica a propriedade distributiva. A gente faz o 2 multiplicando com x, e isso vai dar um resultado de 2x, mas também tem que fazer depois o 2 multiplicando com 2, que está aqui dentro do parênteses. Isso vai dar um resultado de 4 positivo. Então, o 2 multiplicando x mais 2 é o 2 vezes x, que dá 2x, e o 2 vezes o 2, que dá 4. Beleza? Vou trazer um outro exemplo. Imagina que você tem que multiplicar o 4 por uma soma aqui, que é 3x mais 1. Então, eu preciso pegar o 4 e multiplicar pelo 3x. Isso me dá um resultado de 12x. Mas também tem que pegar o 4 e multiplicar pelo 1. 4 vezes 1 vai dar 4 também. Bacana? Lembra disso, propriedade distributiva? Então, eu vou trazer algo que é muito importante, que é a volta da propriedade distributiva. É como se a gente voltasse na propriedade distributiva, que se chama fatoração por fator comum. E aí, olha, eu vou deixar o link, você pode clicar aí no vídeo, está aparecendo o link, e você pode clicar aí em cima do vídeo, que eu vou te mandar para a minha videoaula sobre fatoração por fator comum. Eu não vou ficar dando a aula aqui de fatoração por fator comum, por isso o link está aí. Dá uma paradinha nesse vídeo agora, dá um pause, dá um clique aí no link que está aparecendo no vídeo, que você vai ser remetido direto para a minha videoaula. E aí eu já vou pegar, eu vou partir do princípio que você assistiu essa videoaula de fatoração no fator comum. Eu vou fazer a volta. Então, imagine aqui, ó, nós fizemos uma propriedade distributiva, nós utilizamos a propriedade distributiva para resolver isso aqui, e o resultado foi 2x mais 4. Agora, imagina que eu quisesse sair do 2x mais 4 e fazer uma fatoração. Se você acabou de assistir a videoaula, você viu que fatorar é transformar em produto, ou seja, transformar numa conta de multiplicação. Aqui eu tenho uma conta de soma, aqui eu tenho uma adição, tenho uma conta para somar, e eu quero transformar em uma conta de multiplicação. Por isso eu fatoro, eu faço a fatoração. E aí, aqui, pela fatoração do fator comum, você percebeu, e agora já está com a maldade, você tem que observar se na primeira parcela e na segunda parcela você tem um elemento comum, ou o mesmo número ou a mesma letra.
o que você de cara percebe é que você não tem nenhum número e nenhuma letra igual, mas na maldade você já parte para a seguinte situação: opa, eu posso escrever o 4 como 2 vezes 2. Se o 4 pode ser 2 vezes 2 e aqui na primeira parcela eu tenho o número 2, se o número 2 está na primeira parcela e ele está aqui escondido dentro do 4, então o 2 é o meu fator comum. E se ele é o meu fator comum, eu posso colocar ele em evidência. E colocar em evidência é colocar o sinal de vezes e abrir parênteses. E aí, quando você chega nessa situação, você tem que fazer 3 perguntas: quem eu quero, quem eu tenho e o que está faltando. E a primeira pergunta é: quem eu quero? Eu quero 2x. Quem eu tenho? Eu tenho 2. Opa, se eu quero 2x e já tenho 2, está faltando quem? Está faltando x. Quem eu quero agora? Eu quero 4 mais 4. Quem eu tenho 2. Está faltando quem, então, para eu multiplicar por 2 para poder dar 4? Está faltando mais 2. 2 vezes 2 dá o 4. E isso aqui seria a forma fatorada de 2x mais 4. Isso vai ser muito importante para a gente fazer a simplificação das nossas expressões booleanas. Um outro exemplo aqui, que é o exemplo de cima, que seria a volta, olha, 12x mais 4. Aqui eu tenho o 12 na primeira parcela, na segunda parcela eu tenho 4. Opa, eu não tenho um número comum. Opa, será que eu não tenho um número comum? Eu estou dizendo aqui que o número comum é o número 4. E por quê? Porque o 4 está dentro do 12. Opa, o 4 está dentro do 12? De que maneira, titio Trevas? Ué, o 12 não pode ser escrito como 4 vezes 3? Então, o 4 está aqui dentro do 12 e o 4 está aqui na segunda parcela. Se ele está dentro do 12 e está aqui na segunda parcela, é o elemento comum. Se é o elemento comum, eu posso colocar em evidência. Colocar em evidência é colocar ele e o sinal de vezes e vou abrir o parêntese. Quando você chega nessa situação, aquelas 3 perguntas: quem eu quero, quem eu tenho e quem eu preciso. Quem eu quero 12x. Quem eu tenho 4. Preciso multiplicar o 4 por quanto para dar 12x? Opa, preciso multiplicar o 4 por 3x. 4 vezes 3x vai dar 12x. Quem eu quero 4. Quem eu tenho 4. Opa, sempre que quem eu quero é aquilo que eu já tenho, basta colocar o 1 dentro do parênteses. Então, guarde isso também, hein? Se aquilo que eu quero é aquilo que eu já tenho, basta colocar o número 1 aqui dentro do parênteses. Bacana? Então, vamos prosseguir. Para a gente fazer as simplificações, nós vamos utilizar alguns artifícios que a gente chama de postulado. E o que é um postulado na matemática, ou matematicamente falando? Postulado é aquilo que você pode acreditar sem precisar que tenha prova nenhuma. Diferente do teorema, né? O teorema precisa ser provado, o postulado ele não precisa ser provado. Então, tudo que eu vou colocar aqui agora, você pode acreditar que é verdade sempre. E por que eu posso acreditar que é verdade sempre? Porque já provaram isso há muito tempo atrás e, ao provar, ele se transformou num postulado porque, a partir daquele momento, não precisa mais ser provado. O que nós vamos fazer com esses postulados? Nós vamos usar e abusar deles, vamos fazer o uso e o reuso para as nossas simplificações. Então, a gente só vai conseguir simplificar quando a gente fizer o uso e o reuso desses postulados todos. Vamos começar com as identidades booleanas. Titio Trevas, o que é uma identidade matemática? Identidade é uma igualdade que vale para sempre. Para qualquer coisa que você colocar, ela vai valer sempre. Essa igualdade vai ser sempre verdadeira. É diferente de uma equação, que é uma igualdade, mas é uma igualdade mediante uma característica específica. Olha, só é igual quando x vale 3. Ou só é igual quando x vale raiz de 50. A identidade é igual para qualquer valor que você coloque. Sempre será igual. A primeira identidade, ela diz o seguinte: se você tiver uma entrada A e somar com 0, opa, mas que diabo de soma é essa? É o elemento neutro? Lembra do elemento neutro? Eu estou somando com 0, mas aqui você precisa agora, que começa a porca torcer o rabo, agora é você começar a olhar essa expressão matemática e olhar ela como uma expressão booleana. E olhando ela como uma expressão booleana, você não vai enxergar isso aqui como um mais, uma conta de somar. Você vai enxergar como uma porta OR.
Ah, mas isso é um mais, é uma soma lógica. Sim, é um mais, é uma soma lógica, mas você tem que entender que isso é uma porta OR. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Nessa identidade booleana, ele está dizendo o seguinte: quando você colocar uma entrada qualquer, que eu estou chamando aqui de A, e a letra não importa, quando você colocar uma entrada qualquer junto com uma outra entrada, que é o 0, numa porta OR, não importa, sempre vai dar a entrada que você colocou. E lembrando, essa entrada que a gente chama de A, ela pode assumir dois valores, ou bit 1 ou bit 0. Mas sempre que você colocar uma entrada qualquer numa porta OR com uma entrada 0, você pode ignorar essa entrada 0, porque sempre vai ter como resultado de saída aquela entrada que você colocou. Quer ver? Eu vou te mostrar como é que isso funciona. Eu não vou fazer isso para todas não, mas eu vou fazer para algumas. Eu vou te mostrar como é que funciona. Olha só, esse primeiro postulado diz que quando você tem uma entrada A numa porta OR com uma entrada 0, vai dar sempre a entrada A. Aí eu coloquei aqui para você relembrar o que é a porta OR. A tabela verdade da porta OR diz o seguinte: se você combinar o 0 com 0 vai dar 0, o 0 com 1 vai dar 1, o 1 com 0 vai dar 1 e o 1 com 1 vai dar 1. Ou seja, o que diz a porta OR? Se tiver pelo menos um número 1, vai dar 1. Então vamos analisar esse postulado e o que ele diz. Ele diz o seguinte, olha, se eu combinar o A com o 0, sempre vai dar o A. Vamos ver se aqui é verdade. Se o meu A for 0 e combinar com 0, porque é o A com 0 numa porta O, 0 ou 0 vai dar 0. E percebe que esse 0 é o próprio A? O A também era 0. A segunda era fixa, era o 0, mas deu 0. Ah, que pode ser ou 0 aqui, que é uma entrada fixa, ou o A, e a gente pode garantir que é o próprio A. Agora, vamos mudar aqui para o A sendo 1. Se eu combinar o 1 com 0 numa porta O, aqui, ó, terceira linha, 1 com 0 numa porta O, dá 1. Quem é o 1? Não é o próprio A? Então, aqui na primeira linha, ao combinar o A, que era 0, com 0, deu o próprio A, que era 0. Ao combinar o A, que era 1, com 0, deu o próprio A, que deu 1. Então, sempre que você combinar o A com o 0 numa porta OR, vai dar A. Vamos para o segundo postulado. O segundo postulado diz, olha, combinando uma entrada com o 1 numa porta OR, não interessa essa entrada, sempre será 1. De novo, lembrando aqui a porta OR, diz o seguinte, sempre que tiver pelo menos um número 1, vai dar como saída 1. Ora, então se eu combinar o A, que não importa se é o 0 ou se é o 1, eu combinar ele com 1 numa porta O, se tiver o 1 aqui que é fixo, sempre vai dar 1. Então, qualquer entrada com 1 numa porta O sempre dá 1. Terceiro postulado. Galera, eu sei que essa videoaula ela vai ficar grande, mas não tem jeito. É isso mesmo. Vai ser lá para uns 30, 40 minutos. Mas vamos lá. Combinando o A, uma entrada A, com a sua própria negação, sempre dará 1. Vamos entender isso? Olha, se eu pegar a entrada A, e vou te chamar que ela é 0 agora. Ela está valendo 0. Ela pode assumir dois valores, o 0 ou 1. Ela está assumindo o valor 0. E se eu combinar com o negado dela, quem é o negado do 0? É o 1. 0 ou 1 dá 1. Agora, se eu pegar a entrada A como 1, a negação dela é o 0. 1 ou 0 dá 1. Então, se eu pegar qualquer entrada com ela mesma barrada, sempre dará 1. Bacana? Aí tem um outro postulado aqui, ó, o A mais o A, ou seja, a entrada A com ela mesma é só ela. Essa eu não vou mostrar para você não, você pode fazer aí. Eu vou direto para a quinta aqui, ó, que agora eu já mudei, já saí da soma lógica e agora eu vou para a multiplicação lógica. Se eu pegar o A e multiplicar com 0, ou seja, se eu pegar uma entrada A e colocar numa porta AND, agora não é mais porta OR não, em uma porta AND com 0, sempre vai dar 0. Vamos ver isso aqui? Lembrando a porta AND, 0 e 0 dá 0, 0 e 1 dá 0, 1 e 0 dá 0, 1 e 1 dá 1. O que diz a porta AND? Para dar 1 tem que ser tudo 1, porque basta ter um 0 que vai dar 0. Então vamos lá, se eu pegar o A e ele for 0 e combinar com 0, 0 e 0 dá 0. Mas se eu pegar o A, que é 1, e combinar ele com 0, também vai dar 0. Então, sempre combinando qualquer coisa numa porta AND com 0, basta ter um 0 que vai dar 0. Entendeu isso? Se você não entendeu, tem que dar uma olhada na videoaula anterior do Tio Travis que fala sobre as portas. Então, vamos para o postulado número 6. Se eu combinar o A com 1, vai dar o A. Lembra do elemento neutro da multiplicação, que é 1? Qualquer coisa com 1 é ela mesma. E aqui o elemento neutro na soma, que é o primeiro postulado, qualquer coisa mais o 0 é a própria coisa. E aí eu não vou ficar mostrando todas elas não. Vamos para 7. Se eu combinar o A
e ele negado numa porta AND vai dar 0, que é o contrário da porta OR. Ó. O A mais o A barrado dá 1, e o A vezes o A barrado agora vai dar 0. Vamos ver o oitavo postulado. Se eu combinar ele com ele mesmo, dá A. Ah, tio Trevor, agora ficou confuso, porque qualquer coisa vezes ela mesma dá ela ao quadrado. Isso na álgebra. Na álgebra booleana, uma coisa com ela mesma numa porta AND é ela mesma. Você quiser, você pode fazer aquele quadrinho lá. Eu não vou fazer para todos, não. Esse aqui é curioso e fácil de entender ao mesmo tempo, que é o complemento. Se chama o complemento, que é o barrado do barrado. E aí o barrado do barrado dá ele normal. Imagina o seguinte, você tem o A, e aí você nega o A. Você tem o A igual a 1. E aí você nega ele. Então você vai ter o A barrado. Quem é o negado do 1? É o 0. Então o A negado é o 0. Agora, nega o que já foi negado. Nega o negado. Quando você negar o 0, vai voltar para onde? Para o 1. Então o negado do negado dá ele normal. Você vai entender isso perfeitamente. Vamos ver, então, a propriedade comutativa. Como é que funciona isso na álgebra booleana? Ela funciona da seguinte forma, olha, o 10º postulado. Se você tem uma entrada A com uma entrada B e vai botar numa porta O, também pode dizer que vai pegar a entrada B com a entrada A. Então, o A com B numa porta O é igual ao B com A também numa porta O. Não faz diferença nenhuma, é a mesma coisa. Isso também vale para multiplicação, ou seja, para a porta AND A e B também é igual a B e A. Então, a ordem das entradas não vai interferir aí na saída, é isso que está dizendo. Vamos ver a propriedade associativa, aquilo que a gente viu anteriormente. Como é que funciona isso na álgebra booleana? Olha, se você tiver que somar 3 entradas, ou seja, colocar 3 entradas de uma porta O, você pode arrumar ela da maneira que você quiser. Pode pegar primeiro o A com B, ou o B com C, ou o A com C. Tanto faz, não tem o menor problema, não muda absolutamente nada. O que ele diz? Você pode rearrumar da maneira que você quiser, que vai dar o mesmo valor. Não precisa se preocupar com isso. Isso também vale para multiplicação, é o que está aí. Você pode multiplicar primeiro o A e o B, depois com C, pode multiplicar o A e o C, o A e o B, o B com C, o A com C, tanto faz. Vamos lá. Propriedade distributiva, essa é bacana, hein? É quando você vai juntar uma porta AND com uma porta OR. Então tem aqui, ó, postulado 14, uma porta AND com uma porta OR. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o A com o primeiro, lembra aquele? 2 vezes x, 2 vezes 2. Então tá aqui, ó. A vezes B vai dar AB. Mais A vezes C vai dar AC. Também vale, propriedade distributiva aqui pra gente. Agora, nós temos 2 postulados que são chamados teoremas de De Morgan. De Morgan foi um matemático que trabalhou com Boole. E o De Morgan, ele definiu 2 postulados que são muito interessantes e vão ajudar demais a gente nas simplificações. Quando eu começar a fazer os exemplos, vocês vão perceber isso. 2 postulados bacanas. São postulados de transformação. Olha só. O De Morgan, ele pegou uma porta NAND, lembra disso? Uma porta AND com um NOT aqui em cima. Ele transforma uma porta NAND numa porta OR. Mas com o seguinte detalhe, olha. O que é vezes vira mais. E a entrada aqui, o A está normal e o B está normal, ele pega a entrada negada. Ó. Se o A está normal, fica negado. Se o B está normal, fica negado. E o que era uma multiplicação numa porta NAND, vira uma porta OR. Mas ele também transforma a NOR. Então, ele pode pegar aqui uma NOR, ó. Ele tem aqui o A e o B numa NOR, que é a OR com o NOT, e ele transforma numa AND. Aquilo que é mais vira vezes. Aquilo que é uma soma vira uma multiplicação. Só que as entradas, de novo, elas são negadas. Se o A está normal, fica negado. O B está normal, fica negado. Isso é um postulado, ou melhor, são 2 postulados de transformação. A gente transforma portas NAND em OR e NOR em AND. E detalhe, não importa a quantidade de entradas que você tem aqui, não. Se eu tivesse A, B e C, aqui ficaria A barrado mais B barrado mais C barrado. Aqui embaixo também, se eu tivesse A mais B mais C, ficaria A negado, vezes B negado, vezes C negado. Então, basta transformar aquilo que é mais em vezes e negar aquelas portas. E aí nós temos agora o que a gente chama de expressão auxiliar, ou as expressões auxiliares. É aquilo que não é um teorema, não é uma propriedade, mas os matemáticos perceberam que vale. Se aplicar a álgebra booleana, se aplicar a simplificação, isso está valendo, então a gente pode usar. E o que é isso? Ó, por exemplo, se você tiver numa expressão lá booleana o A, combinando numa porta OR com uma porta AND, o A e B, você pode transformar isso tudo aqui em apenas no A. Caraca,
Eu posso tirar isso tudo aqui e só usar o A? Como é que é isso? Eu vou te mostrar essa. Olha só. Eu agora, para te mostrar como é que essa expressão booleana é verdadeira, eu já vou usar o processo de simplificação. Já vou usar postulados anteriores. Então, deixa eu te mostrar aqui. Ó. Eu vou usar alguns postulados aqui do passado para poder justificar aquilo lá. Vamos lá. Se você observar bem, nós temos um sinal de mais aqui. Significa que eu tenho aqui a primeira parcela com A e a segunda parcela eu tenho A vezes B. Opa! Eu tenho aqui uma parcela que eu tenho A e aqui eu tenho A vezes B. Se você reparar bem, o A está nas duas parcelas. Se ele está nas duas parcelas, ele é o elemento comum, ele é o fator comum. E se ele é o fator comum, eu posso colocar ele em evidência. Como é que eu coloco ele em evidência? Coloco o sinal de vezes e somo. E abro parênteses. Quando eu chego nessa situação, eu tenho que fazer 3 perguntas. O que eu quero, o que eu tenho e o que está faltando. Ora, o que eu quero? Eu quero o A. O que eu tenho? Eu tenho o A. Lembra que quando aquilo que eu quero é aquilo que eu tenho, basta colocar o 1 dentro do parênteses? É isso. A vezes 1 dá o próprio A. O que eu quero agora aqui depois desse sinal de mais? Eu quero o A vezes o B. Se eu já tenho o A, está faltando quem? Está faltando o B. Beleza? Só que a gente já viu também que numa porta OR, combinar uma entrada qualquer com o número 1 vai dar sempre 1. Então, eu terei o A vezes o 1. E a gente também já verificou aí num postulado, que eu não sei qual é o número, e depois você pode ver, que se a gente combinar uma entrada qualquer com 1 numa porta AND, vai dar sempre quem? Sempre a própria entrada. Aí 1 vai dar o A. Por quê? Porque é um elemento neutro da multiplicação. Qualquer coisa multiplicada por 1 dá ela mesma. Então, significa dizer que A mais AB vai ser sempre igual a A, que é o que está aqui, ó, é o que sobrou. Então, esse A é igual a esse Azinho aqui. Sempre que eu tiver isso tudo aqui, eu posso tranquilamente tirar isso tudo e colocar apenas o A. E aí, eu vou ou não vou simplificar? Olha, aqui eu terei uma porta OR, aqui eu terei uma porta AND, e eu posso simplificar isso tudo aqui simplesmente pela entrada A. E posso, inclusive, esquecer da entrada B. E isso vai valer. Isso sempre vai valer. E vai deixar o circuito mais inteligente, obviamente. Ao invés de eu ter aí uma porta O, uma porta AND com entrada A, com entrada B, eu puxo um fio apenas da entrada A e jogo aonde eu quero. Mais nada, não preciso me preocupar com mais nada. Beleza? Vamos prosseguir então. Vamos ver aí a 18. Se você tiver o A negado mais o A vezes o B negado, isso vai dar o A negado mais o B negado. E aí, se você observar bem, ó, A negado mais o B negado, deu o quê? Deu um teorema de De Morgan. E você pode fazer, e eu deixei para falar só agora, você pode fazer o quê? A volta do De Morgan. O De Morgan diz o seguinte, olha, transforma uma NAND numa OR. Mas se você fizer a volta do De Morgan, você vai transformar a OR numa NAND. Então, você pode brincar aí à vontade. É para enlouquecer. Num primeiro momento, tu vai achar isso uma coisa do outro mundo. Num segundo momento, você vai se desesperar. E num terceiro momento, você vai se acostumar e vai ver que o bicho não é tão feio assim. Vamos lá, 19. E aí, galera, eu não vou ficar perdendo muito mais tempo não, que só vai alongar. É só você usar isso aí. Então, nós temos a 19, temos a 20, tudo aquilo que a gente vai usar. E quando eu estiver fazendo uso, eu vou lembrar, olha, o postulado número tal, número tal, número tal. Então, são esses aí, olha, 21, o 22, também tem aí, são coisas que você pode mudar. 23, temos o 24 e temos o 25, que é o último. Tem outros, mas a gente vai usar só esses e está de bom tamanho. Esse 25 aqui eu faço questão de te mostrar, ó, porque eu tenho uma porta AND aqui com duas portas OR, ou seja, eu tenho que aplicar uma propriedade distributiva aqui, que é todo mundo com todo mundo. Então vamos lá, eu vou te mostrar esse postulado 25 aqui, ó. Que diz o seguinte, se você estiver combinando a entrada A com a entrada B numa porta OR, a entrada A com a entrada C numa porta OR, essas duas saídas da porta OR numa porta AND, você pode, quando encontrar isso aqui, substituir apenas por A mais BC. E para mostrar isso aqui, eu vou usar o processo de simplificação de expressões booleanas. Vamos olhar para esse primeiro lado e provar que esse primeiro lado é igualzinho a esse segundo lado aqui, ó. Então, eu tenho aqui que aplicar a minha propriedade distributiva. Vai ser o A com A, que vai dar AA. Depois eu vou pegar o A com C, que vai dar AC. Depois eu pego o B com A, que vai dar BA ou AB. A ordem dos fatores não altera um produto. Lembra disso? Propriedade comutativa? Não altera. E vou ter o B com o C, que vai dar BC. Beleza? Mas a gente já viu uma coisa também, que é o A combinado com ele mesmo numa porta AND, a gente pode substituir apenas por um A. Aí A é igual a A. Tem um postulado aí que diz isso.
Bacana? Então, agora a gente nota aqui uma coisa curiosa. O olho bem treinado, ele vê o seguinte. Opa! A, AC, AB, mais, primeira parcela, segunda parcela, terceira parcela. Será que nessas parcelas tem um elemento comum aqui? Tem uma letra comum? Você já viu, é claro que tem. O A é o elemento comum. Se ele é elemento comum, eu posso colocar em evidência. Colocar em evidência é sinal de vezes e abre parênteses. Cheguei nesse momento, 3 perguntas. Quem eu quero, quem eu tenho e o que está faltando. Quem eu quero? Eu quero o A, já tenho o A. Quando aquilo que eu quero é aquilo que eu tenho, basta colocar o número 1 dentro do parênteses. Eu quero o AC, já tenho o A, está faltando quem? Está faltando o C. Eu quero o AB, já tenho o A, está faltando quem? Está faltando o B. E aqui, ó, mais BC, eu tenho que repetir, não tem nada para fazer aqui. Opa, olho bem treinado, o que é que eu vejo aqui? Ó? 1 mais C mais B, porta OR, e numa porta O tem pelo menos um número 1. Qual é o princípio da porta O? Numa porta O, se tiver pelo menos um número 1, vai dar 1. Então, todo esse parênteses aqui vai dar 1. Então, eu terei o A vezes o 1 mais o BC. E pelo postulado lá do elemento neutro da multiplicação, qualquer coisa vezes 1 dá ela mesma. Então, vai ficar A mais BC. Então, significa dizer que isso tudo aqui em cima, do postulado 25, A mais B vezes A mais C é igual a A mais BC. Acabei de provar aqui, ó, que esse primeiro lado é igualzinho a esse segundo lado. Então, quando a gente tiver isso tudo aqui, podemos tranquilamente substituir por isso aqui, ó, A mais B vezes C. Tranquilo, galera? Então, esses são os 25 postulados que nós vamos usar para fazer simplificação. E você já viu que para demonstrar um, eu já uso outros postulados, porque são verdades incontestáveis. Eu posso usar, reusar, abusar, que não vai ter problema nenhum. Tá bacana? Bom, mas agora vamos voltar ao início. Vamos voltar lá naquela primeira expressão booleana que eu te mostrei, que foi resultado da tabela verdade da última videoaula, e que gerava esse circuito aqui, que foi da onde tudo começou, aquelas perguntas que nós fizemos no início. Será que eu posso deixar esse circuito mais inteligente? Será que eu posso deixar ele menor? Será que eu posso usar menos portas para economizar componente, facilitar a manutenção e por aí vai? Para eu saber isso, eu vou ter que tentar fazer a minha simplificação. Então, eu vou pegar essa expressão booleana aqui e vou tentar simplificar. E para isso, para usar a simplificação, eu vou usar agora todo o meu conhecimento, as propriedades comutativa, distributiva, fazer a fatoração do fator comum e usar todos aqueles postulados que eu tenho em minhas mãos para poder fazer as simplificações. Então, com o olho já bem treinado, eu percebo que nessas duas primeiras parcelas aqui, eu tenho uma entrada, que é a entrada C, que está se repetindo nas duas parcelas. Ah, professor, mas peraí, eu estou percebendo que eu tenho o A barrado e o C, o A barrado e o C. Calma, eu vou fazer das duas formas diferentes, mas eu vou começar com o C, que só para te mostrar que você pode caminhar mais, fazer mais esforço e vai dar o mesmo resultado. Então eu vou começar pelo mais trabalhoso e depois eu te mostro o menos trabalhoso. Tenha calma. Se você não percebesse que tinha o A barrado e o C e só visse apenas o C, você ia dizer então que o C seria o fator comum. E se ele é fator comum, você pode colocar ele em evidência. Colocar em evidência é sinal de vezes e abrir o parênteses. Quem que eu quero, quem que eu tenho e o que está faltando. Eu quero A barrado, B barrado e C. Já tenho C, está faltando quem? A barrado e B barrado. Eu quero A barrado, B, C. Já tenho C, está faltando A barrado e B. Então, coloquei aqui os elementos que estão faltando dentro do parênteses. E o restante, eu repito, não tem nada que fazer. E aí, se eu olhar com mais carinho aqui dentro do meu parênteses, eu vou perceber que o A barrado está na primeira parcela e o A barrado também está na segunda parcela. Você concorda comigo que eu tenho o A barrado nas duas parcelas? Se eu tenho o A barrado nas duas parcelas, ele é o meu fator comum. Se ele é o fator comum, eu coloco em evidência. E aí, o que eu quero? Eu quero o A barrado e o B barrado, e já tenho o A barrado, falta B barrado. Eu quero o A barrado e o B, está faltando o B. Então, aqui dentro desse novo parênteses, eu coloquei quem está faltando, o B barrado e o B. E o restante, eu repito. E aí, se você analisar bem, dentro desse parênteses aqui, que a gente tem que resolver primeiro, numa expressão matemática, vamos resolver quem está dentro do parênteses. Se dentro do parênteses tem outro parênteses, vamos resolver ele primeiro. É sempre um parênteses mais interno. O B barrado mais o B, pelo um postulado aí, vai dar 1. Se a gente lembrar bem, se você não lembrar bem, volta um pouquinho o vídeo, que você vai ver que dá 1. E o restante eu repito.
A gente também já viu que qualquer coisa vezes 1 é ela mesma, então vai dar o A barrado. Então aqui eu vou ficar com apenas o A barrado. O restante eu repito. E aí o C vezes o A barrado é C A barrado ou A barrado C. A ordem dos fatores não altera o produto. E isso aqui é minha expressão mais simplificada. Note que eu tinha 3 entradas em cada porta-end e eu tinha 3 portas-ends com 3 entradas. Agora eu só tenho 2 portas-ends e uma com 2 entradas e uma com 3 entradas. E uma porta OR, e aqui eu tinha 2 portas OR. Isso ficou simplificado. Eu tenho menos portas, menos letras aqui na minha expressão final. E isso vai me gerar exatamente esse circuito aqui agora. A gente já viu que aqui em cima a gente estava usando, olha, 1, 2, 3, 4, mais a NOT, 4 mais 3, 7 portas. Agora olha o que eu estou usando aqui, ó. 1, 2, 3, mais 2 NOT, 5 portas. Eu economizei 2 portas. Ah, mas não economizou lá essas coisas? Nesse não economizei muita coisa, mas em outro exemplo a gente pode economizar mais. Mas o fato é que, não importa se é muito ou se é pouco, nós economizamos. Nós fizemos uma simplificação. E o que eu posso garantir para você? Eu já fiz todo o teste, e se você já baixou o Logsim, pode repetir esse circuito aqui e fazer o teste. Se eu combinar o 0, 0, 0 lá naquela tabela verdade, que era a tabela verdade desse circuito aqui, quando eu colocar todas as possibilidades, o resultado de saída aqui é idêntico. Se você combinar o 0, 0, 0 vai dar 0, 0, 0, 1 vai dar 1. Exatamente a resposta que esse circuito oferece é igualzinha à resposta que esse circuito aqui oferece. Significa que eles são circuitos equivalentes, só que esse aqui está obedecendo o rigor da simplificação, a lógica da simplificação, que é para economizar, deixar mais barato, mais fácil de fazer manutenção e por aí vai. Tá bom? Mas antes de terminar, vamos ver fazendo diferente aqui, ao invés de colocar só o C em evidência, colocando A barrado com C. Vamos lá. Nós temos essa expressão booleana que gera esse circuito e tal, e observando essas duas parcelas, você viu que o A e o C são os elementos comuns, então eles vão ser colocados em evidência. O que eu quero? O A barrado, B barrado, C, já tem o A barrado, C, está faltando o B, e do outro lado está faltando B barrado, perdão, e do outro lado está faltando o B. O restante a gente copia. A gente também já observou bem aqui que o B barrado e o B vai dar 1, e o restante a gente copia. E aí qualquer coisa vezes 1 é ela mesma, então já acabamos. Já reduzimos. É exatamente a mesma expressão do outro que dá exatamente o mesmo circuito. Então você pode fazer de uma maneira ou de outra, dê o mesmo resultado. Mas sempre vai ser assim, Titio Trevas? Sempre que eu fizer ou de uma maneira ou de outra vai dar a mesma expressão? Não, nem sempre. Se você começar de uma outra maneira, pode ser que a sua expressão final seja uma outra. E o bom da história é que não quer dizer que ela esteja errada. Ela está diferente. Ela inclusive pode ser uma solução mais inteligente ainda, porque pode ficar mais simplificado ainda. Então, isso vai depender muito daquilo que você faça nas suas simplificações. Qual é o postulado que você usa, qual é a propriedade que você usa. Dependendo do método que você use, você vai ter uma resposta diferente. E pode ser mais inteligente ainda. O que a gente quer, o que a gente vai ter que ter em mente, sempre o mais simplificado. Obviamente que hoje nós já temos programas, já temos software que faz isso para a gente, já faz essa redução automática, mas isso não importa para a gente nesse momento, nós temos que aprender a fazer isso na mão. Tá bom, galera? Eu vou parar essa videoaula por aqui, na próxima eu vou fazer, sei lá, uns 5, 6 exercícios disso, vou fazer umas 5 simplificações, para que você tenha noção de como é que pode fazer isso através de exercício, mas não se esqueça, se é a primeira vez que você está passando aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, dá aquele joinha, isso ajuda demais, Titio Trevas, e eu conto muito com essa sua colaboração, tá bom? Espero ter ajudado, refaça esses exemplos que eu fiz aí agora e bons estudos.